Senhores vereadores, boa noite. Senhoras e senhores presentes, boa noite. Em nome dos senhores, eu queria mandar um bom dia de forma especial a todos os que nos ouvirão amanhã através da rádio 104.9. Também os nossos seguidores pelo nosso site da Câmara Municipal, onde as pessoas podem estar conferindo tanto o vídeo, a ata, tudo que foi falado nessa reunião e nas outras, que está acreditado no site da Câmara. Bom dia a esses seguidores e gostaria também de dar uma boa noite de forma especial e carinhosa aos diretores da Bem-Estar, Daniel e Oscar, senhor secretário de governo, Hiller Tadinho, representante da Bem ali, Karine e Ana Tereza, Paulo Magalhães, presidente do partido, senhor Bruno Pedrosa, que também nos agracia com a sua presença nessa noite. Uma boa noite a todos, secretárias, prestadores de serviço, e de acordo com o regimento interno, em nome de Deus, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis e solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão da 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 3 dias do mês de setembro de 2018. Aos 3 dias do mês de setembro de 2018, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis da primeira sessão da 34ª reunião ordinária, tendo respondido à chamada todos os vereadores da Casa, sem exceções. Essa reunião contou com a presença de pessoas da comunidade. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade. Após a leitura da ata, o senhor presidente solicitou que fosse lido o ofício SAI-SAB sob o número 164/2018 do senhor diretor do SAI. Após a leitura da correspondência, o senhor presidente iniciou a ordem do dia, que é referente à apresentação de projetos de origem do Legislativo, sendo projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2018, que altera o artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Sabinópolis, de 29 de março de 2016, projeto de resolução número 3/2018, que revoga a resolução número 61, de 25 de agosto de 2018, que dá nova redação ao artigo 1º da resolução número 48, de 4 de maio de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sabinópolis. Após a apresentação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão, a realizar-se às 20h30 do mesmo dia. Segunda sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2018 e primeira discussão e votação do projeto de resolução número 2/2018, de origem do Legislativo, descritos na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou os projetos em discussão. Referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2018, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido reprovado por unanimidade, sendo os senhores vereadores Adilande Cringel de Pinho, Adriano Miranda de Figueiredo, Álvaro de Pinho Barroso, Fernando da Costa Chaves, Flaviano de Pinho Amaral, Marcelo Augusto de Siqueira, Rafael da Conceição Oliveira e Reginaldo Pereira Costa. Referente ao projeto de resolução número 3/2018, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão, a realizar-se às 20h30 do mesmo dia. Terceira sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de resolução número 3/2018, de origem do Legislativo, descrito na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou o projeto em votação, colocou o projeto em discussão, seguido de votação, tendo sido aprovado por unanimidade. De acordo com o regimento interno, o senhor presidente iniciou o expediente, tendo participado os senhores vereadores Reginaldo Pereira Costa, Fernando da Costa Chaves, Álvaro de Pinho Barroso, Rafael da Conceição Oliveira, Marcelo Augusto de Siqueira,
Adriano Miranda de Figueiredo e Adilante Crinjo de Pinho, onde foram feitas diversas solicitações e citações, tendo o senhor vereador Álvares de Pinho Barroso solicitado que fosse agendada a reunião com os senhores vereadores, o senhor prefeito, o senhor promotor de justiça e o senhor presidente da Bem-Estar do Menor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Coloco o ato em discussão, caso alguém queira fazer alguma correção. Então, coloco o ato em votação. A ato foi aprovada por unanimidade. Solicito a secretária que faça a leitura das correspondências. Sabinópolis, 13 de setembro de 2018. A Câmara Municipal de Sabinópolis. Excelentíssimo senhor Aderaldo José Ribeiro, presidente da Câmara. Venho, por meio deste, pedir a palavra na próxima reunião da Câmara, que acontecerá no dia 17 de setembro do presente ano, para que o presidente da Bem-Estar do Menor, senhor Oscar Leonardo William Van Eyck, possa estar esclarecendo algumas questões sobre a atual situação financeira da Associação Bem-Estar do Menor. Aproveitamos ainda para nos justificar quanto à ausência do senhor Oscar Leonardo William Van Eyck, a reunião agendada para o dia 13 de setembro, pois o mesmo estará na Prefeitura em outra reunião. Aguardamos retorno, atenciosamente, Oscar Leonardo William Van Eyck, presidente. Como não há nenhum projeto a ser tratado nessa reunião, eu gostaria de submeter aos nobres colegas a solicitação do presidente da BEM, Leonardo, Oscar Van Eyck, sobre o tempo dessa reunião. Aqueles que forem favoráveis ao seu tempo, que permaneçam sentados, quem for contra, que levante. O pedido foi aprovado por unanimidade. Sendo assim, eu passo a palavra ao senhor presidente da BEM, Oscar Van Eyck, que, por favor, sente aqui à frente para poder fazer a sua explanação. Boa noite, senhores. Através do presidente dessa casa, o senhor Aderaldo, cumprimento a todos os vereadores, a plateia aqui presente, a pessoa do senhor Hiller, secretário de governo. Agradeço a vocês pela oportunidade de poder me manifestar nessa noite, diante daquilo que tem assolado a nós como bem, mas que também envolve de forma direta a comunidade da qual vocês, os senhores, representam e da qual eu faço parte. Mesmo não tendo nascido nessa cidade, já vivo e convivo com vocês desde os meus 10 meses de vida. Então, me considero sabinopolense de coração, adotando essa cidade como a minha. Agradeço, então, por esse espaço que vocês dispuseram para que pudéssemos colocar a nossa posição. A BEM hoje tem 51 anos de existência nessa cidade. Talvez uma idade superior do que a maioria de vocês aqui. E como BEM, como missão nessa cidade, o nosso objetivo foi, em primeira instância, focar em levar o amor de Jesus através dos evangelhos àqueles que fazem parte dessa comunidade. E isso foi através de uma ordem muito bem compreendida dos meus pais, que saíram da Holanda e vieram para essa terra em 1966, chegando a Sabinópolis em 1967. Ao chegarem aqui, depararam com uma situação crítica, preocupante, não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico e emocional da comunidade de Sabinópolis. Havia muitos pedintes, crianças nessa cidade. Havia muitas crianças doentes, mas não doentes no sentido de terem necessidade de alguma medicação, mas doentes pela falta de alimentação. Crianças extremamente desnutridas. Haviam crianças que possuíam a barriguinha bem avantajada, talvez passando a alguns a impressão de saúde, mas que, na verdade, estavam cheios de vermes.
E essas crianças, junto de suas famílias, sem nenhuma estrutura, foram ao encontro dos meus pais para pedirem ajuda. E não só a pregação do Evangelho foi um dos focos, mas diante da necessidade que eles perceberam nessa localidade, e fazendo uma leitura bíblica de uma forma diferente, eles foram confrontados com o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 18, que mudou toda a história deles nesse lugar. Diz o texto: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E agindo dessa forma, confrontados por esse texto, de demonstrar o amor de Deus de forma prática, a comunidade de Sabinópolis, no início, eles começaram a trazer as crianças, e não só crianças, mas também adultos que passavam fome para se alimentarem na nossa própria casa. E eu tenho lembranças de algumas pessoas que fizeram parte dessa história, não convém aqui mencioná-las. Em um dia, foi batido a porta da nossa casa através de uma senhora, jovem senhora, com uma criança no colo, e a pergunta que ela fez e o pedido que ela fez ao meu pai foi: Sonico, por favor, fica com essa criança. E essa mulher, jovem mulher, com aquela criança, voltou 3 dias na casa do meu pai. E ele, sem saber o que fazer, sem ter uma ideia de qual atitude ter, ele simplesmente dizia: não posso, como eu posso pegar uma criança assim e ficar com ela do nada? Alguns dias depois, essa mulher não veio mais e, passado alguns dias, ela voltou sem a criança no colo e fazendo um outro tipo de pedido. Ela disse: Senhor Nico, eu hoje estou precisando de dinheiro. Meu pai, na ideia, então, de dinheiro, talvez, para comprar um alimento para a criança, ele pergunta: para que você precisa desse dinheiro? E a moça diz: para enterrar o meu filho. Então, vocês podem imaginar o choque que isso não foi e o impacto que isso não teve na vida dos meus pais, que, então, começaram esse trabalho. 51 anos de existência dessa missão aqui na região. Para muitos, a ideia de uma organização, associação rica. Para outros, uma visão de uma entidade boa. Para outros, uma visão de que é uma entidade, uma associação que quer tomar conta da cidade, da região, e que talvez presta um bom serviço. Mas aquilo que a gente faz e aquilo que trouxe os meus pais a fazer o trabalho nesse lugar foi um amor, e um amor pelo próximo. Um amor expresso através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e o amor expresso na prática de boas obras àqueles que precisavam. Diante disso, com o apoio da igreja na Holanda, os recursos começaram de forma muito pequena a chegar. Pessoas vendiam suas casas, pessoas deixavam de fazer suas férias para poderem doar para que o trabalho nessa cidade, nessa região, pudesse acontecer. E até o dia de hoje, a Bem-Estar do Menor, ela sobrevive de doações, doações individuais, doações de organizações, que, por sinal, têm diminuído, porque o Brasil é visto como uma grande potência no mundo lá fora, e dizem que nós, brasileiros, não temos necessidade do dinheiro do exterior. E o dinheiro hoje, da maioria dessas grandes organizações, tem sido levado para ajudas emergentes, como terremotos, inundações e por aí vai. E com isso, então, as nossas doações têm, de certa forma, sido reduzidas. Mas Deus tem levantado pessoas aqui, amigas da Bem, que têm contribuído para que a gente possa realizar parte do trabalho que a gente faz. Os nossos recursos, então, além de doações pessoais, doações de organizações,
existe de repasses feitos através do governo federal, como o Fundeb, repasses através do judiciário, com projetos que a gente encaminha, e subvenções municipais. Na cidade de Sabinópolis, levando em consideração o distrito de Oxenita hoje, através da creche, nós atendemos 177 crianças que fazem parte de 134 famílias. E nessas duas localidades nós temos hoje 23 cooperadores. Cooperadores esses que, na maioria, precisam e necessitam do recurso para a sobrevivência de sua família. Gostaria de ler com vocês, e eu acho que esse é o objetivo hoje também, a questão do ofício que foi encaminhado para vocês, para que haja um compreender daquilo que a gente tinha como objetivo ao enviar esse ofício, ou esse comunicado, na verdade. Um comunicado enviado à Prefeitura Municipal, o senhor Rila o recebeu. Comunicado enviado a vocês, Câmara dos Vereadores, senhores vereadores, e também um comunicado enviado ao Ministério Público. E o comunicado diz: Sabinópolis, Minas Gerais, 30 de agosto de 2018, prezados senhores. A BEM celebrou termo de colaboração número 003-2018 com a Prefeitura Municipal de Sabinópolis, em 22/3/2018, objetivando repassar a BEM verbas do Fundeb para atendimento de 95 crianças de 0 a 3 anos em Sabinópolis e no distrito de Oxenita, sendo o valor fixado de acordo com a cláusula segunda, de acordo com os valores recebidos pela municipalidade a título de Fundeb. Fundeb é um recurso repassado pelo MEC para crianças de 0 a 3 anos, para que esses possam ser atendidas. Entendemos a forma de pagamento estipulado pelo termo de colaboração, mas a situação para a BEM se torna insustentável, conforme explicaremos abaixo. Há uma expectativa de que o Fundeb anual da BEM, para o ano de 2018, gire em torno de R$ 333.870,85. Isso daria um valor mensal de janeiro a dezembro de 2018 no valor de R$ 27.822,57. Neste sentido, fim do mês de agosto, a previsão financeira seria de uma receita relativa a 8 parcelas, totalizando R$ 222.580,57. Ocorre que, até a presente data, foi recebida do termo de colaboração número 003-2018 a quantia de R$ 162.748,70, isso até o dia 30 de agosto. Depois dessa data, já foi feito um repasse no valor de R$ 15 a R$ 16 mil. Desta forma, relativamente ao termo de colaboração firmado entre a BEM e a Prefeitura Municipal de Sabinópolis, há, entre aspas, um atraso ou uma diferença no valor de R$ 59.831,87. Hoje, essa diferença está na casa de R$ 72.500, mais ou menos. Ocorre que, para o correto andamento da parceria, torna-se necessário que haja regularização destes valores, pois a BEM não tem recursos para financiar esses projetos. Muitos têm ouvido falar sobre as dificuldades financeiras que os municípios estão enfrentando, e podemos presumir que o município de Sabinópolis tem sido atingida pela crise que assola nosso estado de Minas Gerais, e nos solidarizamos com isso. Contudo, a BEM também depende dos repasses das prefeituras, conforme termos de colaboração firmados, não somente nesse município, mas em todos onde atuamos, e não tem condições de suportar as despesas sem a devida correção na contrapartida. Desta forma, caso não haja correção da situação financeira dos repasses e a correta manutenção e pontualidade dos seus pagamentos, não teremos condições de funcionar os projetos a partir do dia 17/9/2018 e seremos forçados a encerrar as atividades objetos do termo de colaboração 003/2018 que não estiver com os valores regularizados e em dia.
Assim, mais uma vez, contamos com a colaboração da Prefeitura Municipal de Sabinópolis para que não haja interrupção nos atendimentos realizados pela BEM nesse município. Cordiais saudações, assinado por mim, presidente. O que eu gostaria nessa noite de conversar com vocês, esclarecer para vocês? O nosso objetivo com esse comunicado foi realmente fazer um comunicado e expor à Prefeitura Municipal, aos senhores vereadores e também ao Ministério Público a situação em que nós bem estamos hoje. E essa não é uma questão única e exclusiva referente a Sabinópolis. Temos outros municípios onde temos conversado, onde temos trabalhado para que possamos dar continuidade no atendimento às localidades. Nosso objetivo com esse comunicado é também pedir o auxílio para a complementação da verba do Fundeb. Essa foi a conversa que nós tivemos com Hiller, tivemos com a Michele e também tivemos com o Gleidson. Nos sentamos já algumas vezes nesse sentido. E também esclarecer, porque foi mencionado na última reunião, a questão do Ministério Público, o porquê, então, do nosso comunicado ao Ministério Público. Ministério Público, em função de que o mesmo é guardião dos interesses públicos, é guardião da criança, do idoso, do adolescente, é guardiã dos valores valores públicos repassados a entidades públicas. Esse é o nosso objetivo. E como sendo uma entidade, uma associação que recebe verbas públicas, nos é exigido e nos é esperado que esse comunicado seja feito também para o Ministério Público. Com relação à data mencionada, que foi e é hoje, dia 17 de setembro, há um questionamento também na colocação que foi feita, e essa data ela é extremamente estratégica, essa data não surgiu do nada. Essa data foi uma data pensada depois de mensurarmos os gastos para a continuidade dos projetos aqui em Sabinópolis, e uma questão de logística para nós como bem-estar. Ninguém vai ou pode dar passos maiores do que as pernas. E a questão é a falta de recursos para manter o que tem sido feito durante anos nessa cidade. A situação não permite passos maiores, a situação não permite investimentos, e a situação atual, por isso a data, ela está diretamente ligada à manutenção dos projetos que aqui são desenvolvidos. E eu quero trazer o foco crianças de 0 a 3 anos que recebe, ou pela qual o repasse é feito à Prefeitura e este faz o repasse a bem-estar do menor. Como já disse, comunicação com o Ministério Público, ele tem, ou ela tem, a responsabilidade legal por ser curador dos direitos constitucionais da criança, do adolescente, do idoso, educação, da saúde, assistência social, entre outros. E é o fiscalizador do uso das verbas públicas. Quando nós nos referimos no comunicado feito aos senhores, à Prefeitura e ao Ministério Público, nós não fazemos aqui um comunicado em forma de cobrança, nós fazemos um comunicado em forma de conscientizar os mesmos da atuação em que a BEM passa hoje. E eu quero deixar claro para os senhores que nem na escrita e nem fora desta casa ou em outros lugares, nós, como BEM, mencionamos ou falamos em algum momento que a Prefeitura Municipal, através dos seus secretários e do seu prefeito, deixou de cumprir com o termo de colaboração assinado
entre a prefeitura e a bem-estar do menor. Em momento algum. Quero deixar claro que nós mencionamos que, através ou devido aos atrasos do Fundeb, que ocorre não só na cidade de Sabinópolis, mas em diversas cidades aqui em Minas Gerais, os recursos que foram repassados às organizações não governamentais também têm sido diminuídos. E o nosso desejo, com este comunicado, é para que a Prefeitura, junto com a BEM, possa pensar em uma alternativa que não venha a inviabilizar os atendimentos às nossas crianças, às crianças de Sabinópolis. Este é e foi o foco principal. Então, diante disso, a BEM não tem a intenção nenhuma de chegar com a faca no pescoço de ninguém. A BEM não tem a intenção nenhuma de lançar um laço e esgoelar quem quer que seja. Aliás, a BEM tem se esforçado a ajudar pessoas no seu contexto de aperto, de vulnerabilidade. A BEM tem se proposto a auxiliar, a apoiar famílias instáveis e perdidas quanto à direção de seus filhos, perdidas quanto aos vínculos familiares, perdidos em relação a próprias mudanças que surgem nesta sociedade. A BEM, ela foca as suas forças na criança, tendo suas necessidades físicas, tendo suas necessidades emocionais e tendo as suas necessidades espirituais. Físicas, porque às vezes chegam até nós doentes, desnutridos e, acreditem ou não, ainda famintos. Em pleno ano de 2018. Não é uma exceção para nós. Necessidades emocionais, porque muitas dessas crianças crescem sem uma palavra de amor, sem um reconhecimento do seu valor por parte dos seus pais ou daqueles que deveriam amar-lhes e mostrar-lhes amor. Necessidades emocionais, porque muitas delas crescem sem a proteção e os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável, muitas vezes sofrendo violência verbal, a violência física, a violência emocional e, acreditem ou não, até sexual. Não sei se os senhores sabem, mas as crianças da sua cidade, as crianças da nossa cidade, têm sido fruto de abuso por parte de homens irresponsáveis, que tendem a aproveitar a vulnerabilidade dessas crianças e trazer-lhes marcas com a qual vão ter que conviver o resto da sua vida. E as necessidades espirituais. O homem é um ser espiritual. E uma vida em comunhão com Deus traz renovo, traz mudança, traz perspectivas e traz esperança. Então, a nossa intenção não é meter faca no pescoço de ninguém, mas é, sim, olhar, cuidar, amar e proteger. No discurso que foi mencionado aqui, eu lembro de ter ouvido a menção a respeito do senhor Dr. Elzio, que foi prefeito desse município. E um prefeito que eu posso dizer que caminhou junto com a BEM em sua administração. Posso dizer com orgulho, porque eu convivi com ele, que foi um grande apoiador da missão e que se esforçou sobremaneira em apoiar os projetos desenvolvidos pela BEM. Se eu não me engano, no seu último dia de mandato, ele ainda com a aprovação da Câmara,
cedeu uma área no Nova Pousada, onde hoje nós temos o centro comunitário do bairro Nova Pousada. Sabemos da atual situação das prefeituras na nossa região. Sabemos que muitos lutam com seus recursos, muitos lutam com seus compromissos financeiros, muitos lutam com suas folhas de pagamento e ainda no sentido de fazer com que a cidade não pare. Mas nós, como bem, estamos presentes em 6 municípios dessa região e um na Bahia, na ilha de Itaparica. Vemos as dificuldades, e essas dificuldades são compreensíveis. Nós não queremos e nós não nos colocamos cegos diante das necessidades que as prefeituras têm enfrentado. Mas se pensarmos de uma forma racional, hoje, aqui, agora, a BEM, ela é, além de uma organização que ama as crianças, que ama os adolescentes, que ama as famílias, a BEM é uma prestadora de serviços à Prefeitura Municipal. As crianças que são acolhidas pela BEM, hoje, na verdade, se a BEM não existisse, não estivesse aqui, a Prefeitura Municipal teria esta responsabilidade. As crianças atendidas é uma obrigação do município. E se não recorrermos ao município diante das nossas necessidades, a quem vamos recorrer? A quem eu posso recorrer? A quem meus companheiros, colegas que servem a missão podem recorrer? Então, recorremos à prefeitura, não no sentido de emparedar o senhor prefeito, ou de emparedar o senhor Hiller como secretário de governo, ou a Michele. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é poder recorrer a alguém, poder recorrer à autoridade máxima desse município, a fim de que juntos possamos achar uma solução para a continuidade do serviço da BEM nesse município. E uma pergunta que eu deixo: qual seria a posição da prefeitura se todos esses que hoje são atendidos pela BEM estivessem sob a responsabilidade dela, prefeitura? Será que a prefeitura iria fechar os seus olhos? Será que a prefeitura iria ignorar essas 177 crianças, 134 famílias e 23 cooperadores que temos hoje? Qual seria a posição da prefeitura? Como já disse, nós atuamos em 6 municípios aqui na região. E temos exemplos claros e práticos dentro da BEM de parcerias que funcionam. Recebemos subvenções de alguns municípios, cito entre elas Materlândia, Paulistas e Rio Vermelho. Como BEM, nós nos sentimos e nos vimos muitas vezes como aquele que está no finalzinho de uma corda. Como assim? Sabemos que a municipalidade tem o compromisso com seus próprios recursos e que ele tenta e se esforça para cobrir os seus próprios compromissos e diante daquilo que sobra, com todo o respeito, é repassado a organizações parceiras que carregam junto o peso da responsabilidade que assume. Isso já nos foi declarado, não pela prefeitura aqui em Sabinópolis, mas uma outra prefeitura na qual nós temos contato. Somos, por isso, então, a parte mais fraca. E sabemos que a prefeitura tem outras fontes de recursos. Desta forma, nos cabe colocar, dividir e compartilhar a nossa necessidade de forma clara com ela, a prefeitura. E isso nós temos buscado fazer nos últimos tempos. Nós, como bem, nos consideramos e nos vimos e entendemos que somos uma parceira do governo local.
parceiro de vocês, vereadores, que representam a comunidade, e um parceiro da Prefeitura Municipal, através do seu executivo e através dos secretários que ajudam a liderar esse município. Temos, além dos atendimentos feitos nos diversos projetos já mencionados a vocês, durante algumas gestões, como parceiro cedido espaços para uso da Prefeitura, sem receber um centavo dela. 2 prédios situados numa zona rural, uma em Correntinho, perto da fazenda do Juquita, e uma em Sesmarias, que fica próximo a Quilombo. Inclusive, o telhado lá estava caindo, o médico disse que não voltaria a atender lá e tivemos que fazer um investimento em prol da comunidade para que o telhado fosse renovado e o médico pudesse retornar o seu atendimento àquele lugar. Outro espaço que nós cedemos para o município está aqui situado a Rua Inácio Barroso, ao lado do escritório da Bem-Estar do Menor, da sede, um prédio onde é desenvolvido o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Como parceiro, não temos cobrado, não temos recebido um centavo de aluguel que seja. Não quero dentro disso colocar uma cobrança, mas eu quero colocar dentro dessa perspectiva a parceria. E parceria, para mim, é uma via de mão dupla. Os 2 lados precisam funcionar. Não pode existir uma parceria uma parte que vence e a outra parte que é derrotada. Os 2 têm que sair vencedores. A BEM recebe a subvenção da maioria dos municípios em que atua. E desde a gestão passada, temos visto as subvenções diminuírem e serem retiradas, até que hoje não recebemos nenhuma subvenção municipal em Sabinópolis. Temos, por sinal, já procurado a atual gestão e por algumas vezes para conversarmos nesse sentido. O que eu desejo esclarecer para vocês diante de toda essa falatória aqui? Que com relação ao Fundeb, a Prefeitura tem assumido o seu compromisso no contrato, nos termos do contrato que nós temos assinado. O que nós estamos pedindo é que seja feito uma ajuda de complementação ao valor e a garantia da manutenção do valor mensal, ou seja, um valor que o MEC repassa mensalmente ao governo do Estado, que repassa ao governo municipal, que deveria ser repassado à entidade, e este, infelizmente, tanto o governo municipal e a entidade têm recebido nos últimos meses menos do que está designado pelo MEC, mas nosso pedido é que a Prefeitura, através desse comunicado, complemente esse valor e nos dê a garantia do valor mensal per capita por criança atendida até o final do ano, de forma que, até o final do ano, possamos dar continuidade no funcionamento da creche em Sabinópolis e Euxenita, e para que não nos seja necessário dispensar as crianças do projeto. Eu trouxe os valores que têm sido repassados nos últimos meses e também, eu deixei no carro, mas talvez o Hiller pode me ajudar. Temos visto no decorrer dos meses desse ano os valores do Fundeb cair drasticamente. Se eu não me engano, de 400, 500 mil, mais ou menos no início do ano, uma das últimas parcelas que eu vi foi, acho que, R$150 mil. A parceria entre BEM e a Prefeitura, hoje, ela é condicionada a um percentual que é repassado para bem-estar do menor. Ou seja, a bem-estar do menor faz o censo das crianças que ela atende, junto ao MEC. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, faz o censo das crianças que ela atende, junto ao MEC. E desse montante todo, eles enviam um valor
E esse valor que chega ao município é feita uma regra de 3 e, proporcionalmente, ele é repassado a bem-estar do menor. O valor per capita ano hoje está em R$ 3.514,43, vindo por ordem do MEC. A bem-estar do menor hoje tem 95 crianças no censo do MEC. Se nós pegarmos esse valor de R$ 3.514 e dividirmos por um valor mensal, nós chegamos a um valor de R$ 292,80 mês criança, per capita. E multiplicando isso por 95 crianças, seria um valor de R$ 27.821 mês pelo atendimento que a BEM faz às suas crianças. Pelo fato do município estar recebendo cada vez menos o repasse do Fundeb, no mês de julho foi repassado à BEM desses R$ 27.821, R$ 12.301,55. No mês de agosto, R$ 10.776,80. E no mês de setembro, R$ 15.175,30. Ouça bem, não estou falando que a administração municipal tem falhado. Estou consciente de que essa crise é uma crise que está sobre o país, que afeta o nosso estado, que afeta o nosso município, e nós, estando na pontinha, estamos também sendo afetados. E diante dos recursos da qual nós dispomos hoje, através das doações que recebemos, nós não temos condições de manter o projeto funcionando. Esta é a realidade em que nós estamos nele. O que eu gostaria de esclarecer mais? Que estamos em conversa com a Prefeitura, através dos seus representantes, senhor Hiller, senhora Michele, senhor Gleidson, para ver se chegamos a uma solução. E nos foi feita uma proposta no último encontro, quinta-feira passada, dia 13/9, e esta proposta nos auxilia somente no mês de setembro, essa é a realidade. Entretanto, temos que pensar não só para o mês atual que estamos nele, mas até pelo menos o final do ano letivo, que ainda finda para nós no dia 21 de dezembro. As reservas que a BEM tinha, elas foram usadas para tampar esse vácuo, esse vazio, esse débito, esse negativo que vinha por parte das prefeituras. Então, hoje, a BEM não tem condições de retirar das suas próprias reservas mais nenhum recurso financeiro para poder atender as crianças até o final do ano. Então, a política que nós temos adotado como BEM é comunicar às prefeituras, como nós estamos fazendo aqui, que nós precisamos ter o apoio delas, para fazerem um repasse de forma integral, para nos ajudarem com suas subvenções, para que o trabalho que a gente possa realizar aqui seja realizado. Para vocês terem uma ideia, as crianças de 0 a 3 anos, nós temos hoje 20 cooperadores que trabalham com essas crianças. Só a mão de obra fica em R$ 22.148, sem pensar nos encargos financeiros. Então, recebendo 10 mil, 12 mil, 15 mil reais, eu não tenho como e onde tirar mais para poder atender a essas crianças que estão ligados ao projeto da Bem-Estar do Menor. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de poder manifestar aqui a posição em que a BEM se encontra. Já ouvi muita coisa na rua. Já fui parado por um número grande de pessoas, e os nossos cooperadores que lidam direto com as crianças têm sido questionados todo dia como vai ficar a BEM, como vai ficar a creche. Nós vamos continuar podendo trazer as nossas crianças? Para ter ideia, pensaram até que a BEM estava levando a Prefeitura Municipal ao Serasa. Então, Sabinópolis, uma cidade onde muito se fala,
E por isso eu pedi a palavra também aos senhores para que pudesse expor a situação aqui. É uma situação que nós vivemos como entidade, é uma situação que nós vivemos como município, é uma situação que nós vivemos como Estado, é uma situação que nós vivemos como país. Obrigado pela atenção e consideração dos senhores. Em nome do senhor Oscar, gostaria de dar uma boa noite a todos os cooperadores, a diretoria presente aqui. E vamos torcer para que o melhor aconteça. Algum vereador quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? A diretoria dá bem? Doutor Flaviano, fique à vontade. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os demais colegas, cumprimento aqui as secretárias, né, os presentes, o secretário de governo, o companheiro Hiller, o Paulo Magalhães, responsável por um projeto importante na nossa cidade, que é Escola Bom de Bola, Boa Escola, que agrega lá em torno de 200 crianças, o nosso companheiro Bruno Pedrosa, candidato a deputado estadual, muito bem-vindo. Os diretores da ABEM, o Oscar, o Daniel. O que eu posso dizer, senhor presidente, é o seguinte, é rezar muito, discutir, marcar as reuniões para nós discutir realmente, porque a ABEM faz um trabalho de excelência na nossa cidade, né? Isso aí eu acho que é inquestionável, acho que ninguém... Isso está fora de cogitação do nível de trabalho, da excelência do trabalho que a Bem-Estar do Menor presta, né, há anos. Eu, de criança, lembro bem, muito bem isso aí da minha casa, e chegando crianças lá, o adolescente, com a latinha na mão, batendo na porta e pedindo comida. E depois que a Bem-Estar do Menor desenvolveu esse trabalho, isso acabou aqui na cidade. Você não vê mais uma criança, pelo menos nas nossas casas, eu não vejo pedindo comida. Então, a Bem-Estar do Menor realiza um trabalho belíssimo na cidade, né? A criança vai para lá de manhã, toma banho, toma café, faz dever de casa, tem lá monitores, professores, almoça, vai para a escola, enfim. A criança tem uma vida digna, né? Que às vezes muitas vezes não conseguiria ter em casa, e ela tem através da Bem-Estar do Menor. Então, inicialmente, manifestar o meu respeito profundo pelos diretores da Bem-Estar do Menor, fazer homenagem ao senhor Nicolas e dona Trine, que são pessoas realmente de ser humanos a serem seguidos por todos nós, são exemplos de pessoas, de ser humano, de paz, enfim. E realmente que a gente consiga, né, achar uma solução, e a gente compreende realmente que a prefeitura está passando por um momento difícil, o país está passando por um momento difícil, né, com crise, o Estado, mas, se Deus quiser, de achar uma solução para que não tenha que parar o projeto da Bem-Estar do Menor, que é um projeto belíssimo, importantíssimo na nossa cidade, e as crianças carentes são muito bem atendidas naquele local. Então, gostaria de manifestar meu respeito à Bem-Estar do Menor, nas pessoas do Daniel, o Oscar, e da Ana Tereza, que é líder lá, minha amiga Ana, e dizer que eu fico realmente na torcida, o que a gente puder fazer para que se consiga chegar a uma solução razoável, para que não tenha que parar esse projeto. Só isso, presidente. Vereador Álvaro, fique à vontade. Senhor presidente, eu queria cumprimentar os nobres colegas em seu nome, presidente Aderaldo José Ribeiro, os demais presentes aqui, né, o Oscar, o Daniel, da Bem, o Bruno, Paulinho, hoje eu vou citar o nome, geralmente eu cito um só, né, a Ana Tereza, a Karine, o seu Lucas, Pedrão, o nosso secretário de governo Hiller, Marcela, as nossas secretárias. Dizer que na última reunião, senhor presidente, dia 3 de setembro, nós recebemos esse ofício da BEM, era às 17 horas, a reunião era às 19. E
quando eu peguei esse ofício, tanto eu como outros vereadores, e a gente leu, eu realmente tomei um susto muito grande. E falei, ué, mas eu nem estava sabendo, como o Oscar citou aqui, a situação em que a BEM estava passando. Totalmente a gente não estava sabendo. E, de repente, você recebe um comunicado. E eu li, eu lembro que o vereador de Lange também leu, nós ficamos muito preocupados, eu conversando com ele. E um ofício, um comunicado, ele não tem rosto, ele não tem tom de voz, né? E lendo ele, agora com a explanação do Oscar, muito bem explanada a situação, ele fica muito claro aqui que ela está demonstrando um atraso, ela pede que haja regularização de valores dentro, sim, do que é o repasse do Fundeb, né? Então, realmente fica parecendo um pouco que o Fundeb, que a prefeitura está atrasada com o repasse do Fundeb. E aí, Oscar, realmente, talvez não com certeza, né? A expressão é muito forte, mal colocada até, né, de colocar faca no pescoço, né, a intenção de colocar faca no pescoço do município, no sentido de que, com a crise que nós estamos vivendo, e é uma crise no país inteiro, uma crise em todas as cidades pequenas, hoje, pelo menos, eu recebi a notícia aqui que a Prefeitura de Diamantina já não vai pagar seus servidores a partir do dia 1º em dia. E em Sabinópolis nós temos exemplo de instituições que utilizam disso, né? Aliás, a BEM, inclusive, comunicou, né? Foi diferente de outras instituições que não comunicam, nem com ofício, simplesmente fecham suas portas como forma de pressionar, que não é o caso da BEM. Então, realmente, é uma expressão forte. Mas o comunicado, ele fala muito claro, muito sucinto. Então, é o que eu falo, ele não tem rosto, ele não tem explicações mais longas. E aí, eu citei aqui, sim, o Dr. Elzio, porque eu sempre caminhei com ele em campanhas, junto na administração, e ele sempre citava a questão da BEM. Ele falava assim, ó, tudo que você der para a BEM é pouco. Porque o que ela faz no município, se não tivesse ela, que foi o que você citou no final, né? Se não tivesse a BEM, isso tudo era obrigação do poder público. Então, tudo que você passar para ela é pouco. Isso está no meu pronunciamento. E quando eu procurei, aí inclusive eu pedi, está registrado em ata, foi lido em ata, eu pedi uma reunião, porque eu falei, não existe isso de fechar. Tem que se dar um jeito. A prefeitura tem que dar um jeito, alguém tem que dar um jeito, né? E muitas vezes o Ministério Público tem pegado pesado, não com as instituições, mas com o município, né? Obrigando o município, o doutor Flaviano foi secretário de saúde, sabe disso, chega pelo menos 2, 3 notificações do Ministério Público, mandando com que o município, que a secretaria cumpra com alguma determinação, sem que ela tenha condição financeira. Então, o Ministério Público ele tem também que entender que os repasses não têm sido feitos. Então, quando eu pedi a reunião, eu falei, ó, presidente, vamos marcar uma reunião, porque já que no comunicado a Câmara foi citada, vamos pedir uma reunião, né, junto com a Prefeitura, com o Ministério, vamos sentar, porque isso precisa ser resolvido. Tem que ser resolvido. Não, de forma nenhuma, o trabalho que é feito na BEM pode parar, né? E eu pedi essa reunião e o Aderaldo marcou a reunião um dia, né, Aderaldo? O presidente marcou, nós até questionamos a questão do horário, ele ficou de trocar. E por surpresa minha, que foi quem pediu a reunião em plenário, fiquei sabendo que teve uma reunião na prefeitura e que, quer dizer, eu nem fui convidado. Por quê? Era do meu interesse entender isso, né? Participar da resolução desse problema, porque ele é muito importante. Então, não fui comunicado, não fui chamado, não fui convidado, sendo que eu que tinha pedido a reunião.
E aí eu sentei com os técnicos da prefeitura, né, levei esse ofício, mostrei para o secretário de Educação, mostrei para os contadores, né, o pessoal da contabilidade, o secretário de Finanças, e eu falei, olha, eu queria entender isso aqui, qual que é esse déficit. E aí eles me mostraram toda essa conta que o Oscar já explanou ali, né. É uma equação, o dinheiro do Fundeb vem, no município são 888 crianças nessa faixa etária de 3 anos, né? A ABEM é 95 crianças. Então tem uma equação que você chega ao valor. E eu, inclusive, citei aqui no pronunciamento que a prefeitura estava repassando o dinheiro do Fundeb para todas as suas ações que cabe o recurso, proporcionalmente o que ela estava recebendo. E então eles me mostraram que para a BEM estava nesse sentido. Ela não estava atrasada, a prefeitura não estava atrasada com o repasse do Fundeb, porque dentro do cálculo do dinheiro que é recebido, ela estava passando corretamente. As contas que estão aqui no comunicado da BEM, em que diz que em 2018 gira em torno de R$ 333.870,85 o repasse anual do Fundeb. Esse repasse está aqui no site da CNM, ele é uma estimativa, né? Estima-se que no ano de 2018, o repasse do governo do Fundeb para o município é de R$ 333.870. No ano de 2017, essa estimativa ela bateu com o que foi repassado realmente, né? Se você pegar lá a estimativa para 2017 e pegar o que foi repassado de Fundeb em 2017, ela está certinho dentro da estimativa. Mas esse ano de 2018, até o presente momento, isso é dado de hoje, no ano de 2017, até a data de hoje, 17 de setembro, o governo já tinha repassado para o município R$ 2.045.790,12 de Fundeb para o município. Nesse ano de 2018, esse valor hoje está em R$ 1.660.457,48, fazendo uma diferença de R$ 385.332,64 a menos. Então, nesse mesmo período, a cidade de Silvanópolis recebeu a menos R$ 385 mil de repasse do Fundeb. Então, realmente o ofício ele é muito assim sintético. Então passou essa imagem sim de débito, de não estar sendo cumprido. Eu até risquei, achurei aqui com caneta. Mas eu pedi a reunião justamente para conhecer realmente a situação e até para participar de ideias do que pode ser feito, né? Oscar citou aí questão de cessão de prédios que a prefeitura que a BEM não cobra da prefeitura. Eu conversando com a menina que trabalha lá do centro de convivência, o centro de convivência lá no prédio da BEM, e eu falei com ela assim, uma das formas de ajudar é pagar aluguel, a gente comentando, mas mesmo se você juntar todos os espaços que a prefeitura ocupa, não dá esse valor, porque quando você pede um socorro financeiro, vamos supor que é comum, né, Aderaldo? Todo mundo agora vem pedir socorro para a Câmara. A Câmara é o primo rico da história, né? Qualquer dificuldade, não estou falando da BEM, falando das instituições todas que chegam, elas pedem socorro para a Câmara. É posto na escola que precisa fazer, a prefeitura não tem recursos, pede à Câmara para passar, festa e outras coisas, né? Palestra para a escola estadual, quer que a Câmara banca. E eu falei assim, Aderaldo, você passar da Câmara um recurso de um mês, não vai resolver o problema. É o que
né, o Oscar falou, o serviço ele é constante. Né? Não adianta você pegar e falar, qual que é o déficit hoje? O déficit hoje é de 50 mil. É o déficit, é 50 mil, mas e o mês que vem? E o outro mês? E até o final do ano? Né? Então, eu ainda falei com ela, só aluguel não vai resolver o problema. Então é preciso sentar e ver. Eu não participei da reunião, eu não sei o que foi proposto, né? Se isso atende, se não atende, o que pode ser feito, qual a solução. Sei, tem que pensar. Eu fiquei pensando muito esses dias sobre uma questão que tem que ver aí, a prefeitura está passando por um estudo, né, Hiller, de fazer um novo código tributário. O nosso código tributário é de 50 anos atrás, parece, quase 40, 50 anos. Então, talvez, eu não sei se cabe a legislação, isso aí eu não conversei com os advogados, se cabe na legislação municipal instituir, quem sabe, incentivo fiscal de empresas privadas, seja ela supermercados, nós não temos indústria que gera muito recurso, que gera muito dividendo aqui, mas de empresas que pudessem contribuir mensalmente com instituições, e aí eu pensei bem, claro, está no calor da situação aqui, a PAI, que também é uma instituição que está sempre, né, batendo na porta, e outras instituições, que empresas privadas pudessem contribuir com essas instituições e ter um incentivo fiscal nos moldes de ProUni, que você entende, né? Você dá ProUni, a faculdade particular dá a bolsa para o aluno e deixa de pagar o imposto. Então, assim, você teria empresas que repassariam o recurso para essas instituições e seria, talvez, isentar ou, né, descontar o imposto. Porque é preciso criar fonte perene, não só socorro mensal. Talvez, Oscar, esse é o desafio. Né? A prefeitura, de certa forma, né, eu também, apesar de a gente estar, eu sou vereador, mas tenho participado muito das questões da prefeitura, vendo como, acompanhando muito de perto, eu tenho que elogiar muito a equipe técnica da prefeitura por estar sustentando até setembro agora. Você não vê previsão de parar de pagar funcionário, você não vê reclamação de empresas que não estão recebendo. Mas é preciso pensar, porque uma hora isso não vai, essa reserva, essa gordura vai acabar. E aí são instituições que realmente também não podem parar. Então é um grande desafio, né, você conseguir ajudar a manter. E realmente, tudo cai nas costas da prefeitura. Agora, tem serviços que daria para você, a prefeitura, falar, não tem jeito, nós não temos como manter e parar. Realmente tem serviços que possa se pensar nisso. Agora, tem serviços que não têm a menor condição. E o serviço prestado pela BEM é um deles. Então, realmente fica um grande desafio. O Hiller está aqui e, não sei, Hiller, né, que se remaneje dotações orçamentárias de outras áreas que não sejam tão prioritárias, é uma forma, né, de se pensar nisso. Eu conversei com o Gleidson, que é o secretário de Educação, inclusive conversei com ele semana passada, foi na sexta-feira, e perguntei para ele se dentro do próprio repasse do Fundeb, se não tinha condição de repassar todo esse valor aqui da estimativa e não do que está vindo, certo? Né? Porque ele está repassando dentro desse cálculo, sim, mas se tinha condição dele passar dentro do cálculo da estimativa, mesmo que o governo tenha repassado menos, e que ele retirasse isso de alguma outra ação, para que não se parasse o serviço. E ele falou comigo que não, que ele estava apertado, e inclusive, além de apertado com questões de pagamento, inclusive de folha, para cumprir pagamento de folha, ele ainda estava com uma demanda, né,
sufocado com uma demanda dos servidores da educação, querendo, inclusive, não vou dizer que aumento, porque não é um aumento, mas querendo que se pague o piso salarial, que, inclusive, é direito constitucional deles. Então, que eu botaria mais apertado ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, a ABEM é uma instituição que merece todo o respeito, toda a reverência, porque, repito novamente, não vou cansar de repetir, porque eu escutei isso durante várias viagens, toda vez que a gente tocava, né? Dr. Elcio falando, tudo que se passa para bem é muito pouco, porque o que eles fazem para o município de Sabinópolis é incalculável, a prefeitura não tem condição de arcar. Então, o pouco que falta é preciso achar, sim, saída. Eu só queria aproveitar essa oportunidade de reiterar, né, o ano passado a ABEM fez 50 anos, mostrou todo o seu trabalho, né, projetos que a gente ficou lembrando que eram realizados, igual o Oscar falou, os países, os colaboradores de países europeus, principalmente, que ajudam muito, eles viram que o Brasil, com a melhora, né, nos últimos 12, 13 anos que o Brasil teve, tirando esses 2 últimos anos que piorou, mas numa melhora recente, viram que talvez o Brasil não precisaria mais dessa ajuda, né? Você esqueceu só de citar, Oscar, que essas ajudas, além dessas emergenciais, terremotos e catástrofes, vai para a África também, né? É uma forma que eles acharam de ver que o Brasil já melhorou muito. Mas é preciso valorizar, sim, o que a ABEM faz. Você está doido, não tem como não valorizar. Mas eu queria aproveitar essa situação, igual o Oscar disse, que foi um comunicado mais para chamar a atenção, né? Então, na hora que eu li, eu não entendi assim. Mas chamar a atenção, assim, para que a gente, presidente, como Câmara, como representantes do povo, executivo, Hiller, sabe? Que a gente possa tentar sentar e conversar e tentar resolver esses problemas antes que a gente receba esses comunicados, esses ofícios, né, em cima da hora, né, já comunicando, pelo menos ainda parabenizar a ABEM que fez o comunicado, né, chamando a atenção. Tem instituição que fecha as portas da noite para o dia e mal coloca um papel na porta falando que fechou, né? Instituição, inclusive, que bota a população em polvorosa, causando um verdadeiro terror psicológico. Então, presidente, e que nós, vereadores, possamos estar mais informados, né? Estar mais assim, unidos no sentido de, quando chegar uma situação dessa, que a gente possa sentar juntos, já que muitas vezes a gente pede as reuniões, até para deixar as pessoas, porque realmente eu fiquei um pouco, eu pedi a reunião e fui cobrado, Oscar. Eu trabalho ali no CESP, né, e fui lá, tenho costume muitas vezes de, na hora que sair, 4 horas, que é a hora que as mães estão ali esperando para pregar suas crianças, muitas me conhecem, até pelas posições que a gente ocupa, e nós estamos em plena campanha, acaba que a gente está envolvido com o povo. E eu fui abordado 2 vezes por mães que vieram me cobrar essa questão, sabe? E uma delas, assim, todas 2 muito tranquilas, muito, sabe, expuseram com muita tranquilidade, deixaram muito, todas 2 eu até fiquei surpreso todas 2 com um entendimento muito legal, assim, de que o problema da crise não é de Sabinópolis. Parece que vocês passaram numa reunião para elas, que era de todas as cidades, elas estavam muito conscientes, mas de certa forma cobraram. O que nós, vereadores, íamos fazer para não deixar isso acontecer, né? E realmente, quando elas me cobraram, foi justamente no outro dia, eu falei, olha, eu não sei o que a gente pode fazer, porque até eu não fui nem comunicado, não fui nem sentei para conhecer o problema. Né? Recebi um ofício, 5 horas da tarde, dizendo que está em atraso e que vai fechar se não acertar.
Então nós temos que sentar todo mundo para poder não deixar isso acontecer, né? Mas então, só reafirmar, né, a importância da BEM e dizer, Hiller, que todo esforço que for feito é pouco. Todo esforço que for feito é pouco. E que a gente possa sentar em conjunto, né? Acho que ficar um tentando resolver de um canto, e né, assim, aí eu não estou falando para BEM, estou falando até entre nós, poderes, e aí inclui aqui, o comunicado está para os 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, que a gente possa, antes de chegar numa situação assim, que a gente possa sentar em conjunto, dialogar, para que essas coisas não aconteçam, né? Então, tem toda a minha solidariedade, né? Realmente foi eu que fiz o discurso e falei da faca no pescoço. Realmente foi uma expressão forte e peço até desculpas, não foi intenção de querer criticar, até porque dentro da minha fala também eu elogio bastante. Mas porque realmente a prefeitura tem sofrido bastante, quem está no dia a dia de dentro da prefeitura, a gente tem sofrido, eu vou falar a gente, mas quem está dentro, o Hiller principalmente, tem sofrido bastante com essa forma, né? Eu acho que o desespero em que as instituições se encontram e elas são necessárias, não só instituições, né, as cobranças, né, pessoas que moram em ruas, por exemplo, que não têm calçamento, elas já estão chegando meio que já intransigentes, assim, numa cobrança, né, sem muito entender a situação. Então, e a gente tem passado por isso, né, vereador Dilange, tem sido muito cobrado em rede social, na própria rua. Então, de repente, no calor assim, da coisa do dia, saiu, mas, de certa forma, peço até desculpas, mas temos que ressaltar mais uma vez, né, todo o trabalho que é feito pela BEM, iniciado, né, li o livro que sua mãe escreveu, fiquei muito feliz, inclusive, quase nem acabei de ler, meu tio já queria que eu levar para a esposa dele, que é filha do Dr. Joaquim, porque a sua mãe cita muito a figura do Dr. Joaquim, e eu comentei com ele, e eu tive que ler o livro, assim, eu estava lendo páginas, algumas por dia, e ele ia viajar, e falou assim, ó, você tem até amanhã para acabar o livro, que eu vou levar o livro. E levou e não me devolveu até hoje. Mas então, parabenizar e solidarizar, sim, e dizer que o que depender de nós, vereadores, nós vamos estar fazendo todos os esforços para que a BEM possa conseguir manter esse trabalho que é de fundamental importância na nossa comunidade. Tá? Só queria... Colega Álvaro, quando você fala aí que a gente tem que sentar para conversar com o executivo, né, a gente devia agendar isso o mais rápido possível para a gente, né, o secretário de governo está aí, a gente devia agendar isso o mais rápido possível para a gente sentar, né, e conversar para tentar resolver isso da melhor forma possível, o mais rápido possível. Vereador Marcelo, quer falar alguma coisa? Senhor presidente, boa noite. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite, as secretárias. Ao Bruno Pedrosa, né, que está nos dando a honra da sua presença aqui hoje, desde já. Uma boa noite especial à família da Bem-Estar. Em nome do Oscar, cumprimento os demais. É preocupante, sim, Oscar. A gente sabe da importância do trabalho de vocês aqui na cidade, né? Isso não é de hoje. Os colegas já falaram aí, já colocaram. Eu vou ser bem breve, só mesmo para poder falar da preocupação, da nossa preocupação. A minha preocupação. Quando me falaram isso, eu nem acreditei. Que a gente sabe da importância do trabalho que vocês vêm fazendo em nossa cidade há muitos anos, igual o senhor colocou aqui. Então, assim, tem que ser olhado com carinho, sim. A gente tem que tentar resolver a solução, tem que tentar achar uma solução para resolver o problema. Porque realmente não pode acontecer isso, não pode fechar a Bem-Estar, né? Isso é uma coisa que eu acho que não pode passar na cabeça de ninguém. Principalmente na de vocês, que estão lutando lá no dia a dia, estão sabendo das carências da BEM, o que a BEM proporciona para a nossa cidade, né, para as crianças que estão indo lá, que estão sendo atendidas lá. Então, assim, é muito importante e é muito preocupante para nós essa situação. E, desde já, eu falo com o senhor o seguinte, que, em nome dos meus colegas, eu tenho certeza disso, né, do presidente da Câmara,
A Câmara vai estar sempre aberta para isso. E assim, a gente vai estar à disposição para poder estar tentando resolver os problemas. E a gente vai estar junto nisso, você pode ter certeza que o que a Câmara puder fazer, o que nós, vereadores, aqui representantes da população, puder fazer para poder ajudar, a gente vai fazer. O que for possível e impossível, a gente vai correr atrás para poder tentar ajudar a bem-estar. É uma entidade de respeito que não pode passar por isso, né? A crise econômica no nosso país está aí, né? Todo mundo tá vendo o que está acontecendo no país, né? É preocupante isso, a crise está afetando a gente que está bem, igual você falou, um pedacinho da gente está cá embaixo, a gente está sendo afetado por essa crise. Mas, se Deus quiser, a gente vai achar uma solução, a gente vai resolver, e você pode contar com a Câmara. O que você precisar com a Câmara, que eu tenho certeza, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar tentando ajudar a bem-estar. Isso é um dever e uma obrigação nossa. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Fernando, fica à vontade. Presidente, boa noite, colegas. Boa noite a todos aqui presentes. Eu também trabalho num supermercado, também já algumas pessoas já cobrou, e falando se vai fechar mesmo. Aí eu falei que não, que a gente não tinha certeza, que ia ter reunião hoje. E falei também que o que a gente puder fazer, que é um belo trabalho para a cidade, que a gente puder fazer e unir, juntar todos e fazer o que for melhor e para não parar esse trabalho. Mais ninguém quer falar? Bom, isso lembrar que o direito de creche da criança de 0 a 3, esse é um programa do governo imposto aos municípios. E o município de Sabinópolis ainda não tem uma estrutura decente para poder comportar todas as crianças do nosso município, da nossa cidade. A Bem-Estar pega essa tarefa e faz esse serviço com algo mais. Ela não simplesmente recebe as crianças e entregam em troco do que recebe para poder garantir esse serviço. A Bem-Estar faz, como foi dito pelo senhor Oscar, que ela dá assistência também através das crianças às famílias. Não todas as crianças, não todas as famílias que são assistidas pela creche da Bem hoje, pode-se dizer que mas boa parte das crianças assistidas naquela creche tem talvez a sua alimentação e um banho decente, uma dignidade de vida para a sua faixa etária, enquanto está dentro das dependências da creche da Bem-Estar Menor. Então, sim, senhores vereadores, nobres colegas, todos que nos ouvem, é uma tarefa árdua que eles cumprem, mendigando, talvez, uma migalha, porque como eles fazem o serviço que é imposto pelo governo e algo mais, eles teriam que ter também um reconhecimento um pouco maior. Não tem, é lógico que sabemos que o município também passa por dificuldades. Então, cabe qualquer um que pode fazer alguma coisa para poder ajudar, qualquer um que pode fazer alguma coisa para poder suportar e sustentar esse programa para essas crianças, indiferente se ele é um programa do governo, imposto ao município, se o município tem ou não tem condições, mas se tem alguém que pegou essa tarefa, cabe todos que podem ajudar de uma forma ou de outra para a manutenção disso. Igual eu falei, não todas as crianças, mas grande parte dessas crianças necessitam estar ali para ter um banho decente, uma alimentação decente e, acima de tudo, um colo, um calor humano que acolhe essas crianças que necessitam de uma referência. Tem grande parte de crianças ali que, se ficar sem o atendimento da creche, vão padecer bem mais do que as outras. Tem crianças que vai impossibilitar a mãe de trabalhar e, com isso, a sua necessidade vai aumentar muito e mais. Então, o que podemos fazer é reunir, discutir, tentar achar um modo de poder ajudar. Trazer essa força-tarefa para nós também, tirar só da carga da diretoria da Bem-Estar do Menor. A Bem-Estar do Menor dispensa qualquer apresentação, mas as crianças que ali são atendidas, com certeza, talvez não tenha consciência de poder pesar o valor daquele trabalho prestado a elas, mas se ficar sem, elas vão sim sentir, sem saber por quê,
São crianças, na maioria delas, em situação de vulnerabilidade física, emocional, alimentar. São crianças que necessitam de um carinho das pessoas que ali atendem, porque talvez em casa os pais não têm tempo. Não estou falando que são todos, mas grande parte. E quem tiver na pele de uma criança que passar por essa situação, vai saber o que é. O calo dói no pé de quem tem. Então, sim, eu, enquanto vereador, acho que posso falar por todos, mas nós temos que solidarizar com essa situação, porque, se a bem falar, não temos condição de atender essas crianças, se o município falar não temos condições, aí sim vai ser um trauma muito grande para muitas famílias e principalmente para as crianças que não sabem o porquê está atravessando essa turbulência. Então vamos pensar com a razão e a emoção, um pouco de cabeça e um pouco de coração, para poder ver se diminui o impacto emocional, diminui o trauma que isso pode trazer para as crianças, sem pensar no dia de amanhã, que talvez a falta de uma assistência alimentar para diversas crianças, elas possam desenvolver alguma fraqueza e algo mais. Que Deus abençoe, que nós vamos chegar nisso. Então, prosseguindo, eu solicito os vereadores que se inscrevam no pequeno expediente. E, senhor vereador Alvo, continue com a palavra. Até desacostumei de não ser o primeiro. Ano passado eu só saí o primeiro. Senhor presidente, eu queria falar aqui do nosso projeto que a gente está levando na Câmara Municipal, o Parlamento Jovem. Nós vamos participar agora, a partir de quarta-feira, depois da manhã, em Belo Horizonte, da etapa estadual, onde 2 jovens da nossa cidade, uma da escola estadual Margarete Barroso, uma escola quilombola, né, vereador Reginaldo, uma moradora lá do Sesmaria, então, um lugar de muita vulnerabilidade social, e a outra é de uma escola particular, mas apesar de estudar numa escola particular, é moradora do bairro Boa Vista, bairro Operários, né? Então, pessoas que também convivem, né, em situações de vulnerabilidade. E, com muita alegria, senhor presidente, o senhor também tem acompanhado um pouco de perto o projeto, que trabalha com jovens do ensino médio. Nós tivemos a parceria também de pessoas da BEM, né, a Denise Maranhão, como assistente social, nos deu o maior apoio como colaboradora desse projeto. Mais uma coisa que a BEM tem de bom, são seus profissionais extremamente qualificados. E dessa cidade de Sabinópolis saiu um dos temas que vão participar para concorrer para o tema do ano que vem do projeto. Essa foi a nossa maior felicidade. O projeto ele é dividido em 17 regionais no estado de Minas Gerais inteiro. Da regional da qual nós fazemos parte, que é o Polo Metropolitano 2, o tema escolhido saiu daqui da cidade de Sabinópolis, e, para nossa alegria, o tema, a coordenação estadual do projeto, dos 17 temas que foram levados pelas regionais, eles escolheram 3 que vão, sim, em plenário para ser escolhido o tema 2019, e um dos 3 temas está o tema que saiu daqui de Sabinópolis, que é preconceito racial. Então, eu falo isso com muita alegria, com muito orgulho, porque vários projetos, e hoje são vários projetos que Sabinópolis tem, e que a Câmara começou esse ano, esse projeto, que é um projeto de educação e cidadania, né? Hoje eu recebi até uma chargezinha do Duque, que sai no jornal Tempo, que eu gosto muito, em que ele coloca 2 giz de lousa e 2 balas de revólver.
e ele diz assim, um giz custa mais barato que uma bala de revólver. O que ele quis dizer isso? Que nós precisamos investir em educação. E a Câmara, ela está investindo em educação dos seus jovens. É um projeto que investe na educação cidadã dos jovens da nossa cidade. Então, com muito orgulho também, né, saiu daqui, nós fomos convidados para segunda-feira passada, nós levamos a Luísa, que é uma aluna daqui, para participar de um programa de televisão, onde ela foi participar de um programa dos 15 anos do Parlamento, porque Sabinópolis foi eleita cidade de destaque, cidade iniciante de destaque. Então, foi convidada uma aluna e a gente levou a Luísa. Então, isso é para mostrar, senhor presidente, que essa Câmara faz coisas boas, né? Não é só votar projeto, não é só fiscalizar, olhar se tem buraco na rua, fazer ofício pedindo o prefeito para fazer aquilo, mas a Câmara tem contribuído na educação desses jovens, né? É um projeto que está iniciando esse ano, né? Tenho certeza que o presidente vai mantê-lo para o ano que vem, né? Nós já estamos até criando a dotação orçamentária para isso. Então, eu queria parabenizar todas as pessoas envolvidas, todos os parceiros envolvidos, porque realmente nós estamos chegando na etapa final, que é a etapa estadual. E eu também queria agradecer, senhor presidente, o prefeito, pessoa do doutor Nirley, tem se esforçado enormemente diante de todas as adversidades, diante de todos esses obstáculos de falta de dinheiro, de crise não só financeira, mas de uma crise moral, política que o país vem vivendo, ele tem se esforçado para poder fazer melhoras no município, né? Está começando calçamento ali na rua Euler Campos Rocha, com recurso próprio, né, a ajuda da Câmara. E eu tinha feito um ofício pedindo a iluminação, que iluminasse 3 postes na frente da escola, 18 de setembro, na comunidade de Santo Antônio. Eu fiz esse ofício em setembro do ano passado, né? E o mês passado, eles colocaram essas luminárias lá. Então, hoje, tem 3 postes lá no meio da comunidade rural lá, onde tem uma escola, mais ou menos 200 metros, 300 metros de rua estão iluminados. Então, eu queria agradecer o prefeito, agradecer o secretário de Infraestrutura, o Ney Cláudio, que também tem feito um esforço muito grande para poder concluir essas obras. Senhor presidente, é só isso por hoje. Muito obrigado. Eu continuo passando a palavra para o senhor vereador Rafael de Conceição Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, comunidade aqui presente. Boa noite, Rile, a qual eu cumprimento todos aqui presentes. Vou iniciar minha fala, senhor presidente, falando um pouco sobre o nosso projeto, que é o Projeto Esportivo Jovens Talento, né? É um projeto esportivo que foi criado há 6 meses atrás dentro dessa associação, da Associação Força Jovem. É uma associação que tem 11 anos que ela existe, e nós temos formado, sábado agora nós formamos 57 atletas, né? Um incentivo para eles para continuar no esporte, e foi uma coisa muito bonita, uma coisa que até passou um pouco da nossa expectativa. Nós vemos lá mães, pais, pessoas que veio de fora de outra cidade visitar, veio técnicos de outra cidade. Tivemos a presença da deputada Rosângela Reis, do vice-prefeito de Patinga, Célio Aleixo, do secretário de governo, o Rile, esteve presente lá, o nosso patrocinador, representando a Honda, né, regional, o Betinho, e foi muito bom. Ver a alegria daqueles jovens é uma satisfação muito grande, porque nós trabalhamos com os jovens, a nossa preocupação não é só levar os meninos para o campo jogar bola, não. Nossa preocupação é formar cidadão. Essa é a nossa preocupação. A preocupação nossa é chegar em casa, ver os filhos alegres com suas famílias, e nós trabalhamos com a mãe, com os pais também, né? Na última reunião,
eu falei que eu ia fazer uma viagem de 3 dias para tentar buscar uma fábrica, a segunda fábrica para dentro dessa associação. Graças a Deus, estão tudo encaminhado para as mães, 20 mães costurar golas de camisa para a empresa de Ipatinga. Já temos 20 jovens trabalhando, fazendo rasteirinhas, né, a qual são 20 jovens empregados. Formamos uma cooperativa de dentro dessa associação. Então, eu acho que nossas associações estão sendo úteis para a nossa comunidade. Quando eu vejo o Oscar falando da dificuldade de uma associação, eu sei, Oscar, como que não é fácil. Né? Eu sei como que não é fácil. Eu mesmo já fui do Centro Educativo do Torra, né? A época do Chico. Eu já fui do Centro Educativo do Torra. Eu tenho 4 sobrinhos na creche, entendeu? Então, fica o meu relevante consideração a essa entidade. Entendeu? Nós estamos juntos, o que der e vier. Pode ser vereador Rafael e os demais colegas, estamos juntos, entendeu? Porque eu sei a dificuldade como é que é. Voltando um pouco da nossa associação. A nossa associação é uma associação sem fins lucrativos. Todo mundo acha, a associação de Rafael está montando as fábricas, é porque está recebendo isso, A, ou B ou C. Não. Nós fazemos parceria. Fizemos uma parceria com a fábrica de rasteirinha. Se Deus quiser, quarta-feira agora, a gente vai entregar 400 rasteirinhas. Né? Já é o dinheiro que vai entrar no bolso desses 20 jovens. Se Deus quiser, até depois da eleição, depois do dia 15 para fora, vão começar a inaugurar essas fábricas de gola de camisa, porque a gente corre atrás. Ele não fica parado. Ah, porque Rafael... Não. Nosso projeto é um projeto que veio para somar junto com a prefeitura, com as parcerias que tem feito. E de antemão, quero agradecer, Hili, a sua presença no evento, que deu para você ver que o nosso trabalho é sério. 6 meses atrás, a gente procurou você para nós levantar esse projeto, junto com o nosso patrocinador. A prefeitura acreditou no nosso projeto, né? Acreditou no nosso projeto. Ontem nós simulamos uma carga horária para esses meninos. Foi cumprido ontem, foi cumprido dia 15 agora, foi cumprido. E agora vamos para a próxima etapa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam, a associação de Rafael leva os meninos só para jogar bola. Jogar bola é bom. Formar atleta é bom. Agora, formar cidadão é melhor ainda. A minha preocupação não é formar atleta. Se formar é bom. A minha preocupação, igual nós tivemos lá, a Hili viu, o rapaz que foi fazer o culto, né, Hili, participou da minha escolinha. Marlon, que hoje trabalha no banco, participou do nosso projeto há muito tempo atrás também. E assim temos advogados que formou o nosso projeto. Isso é muito gratificante para a nossa associação. Eu sei que às vezes a gente é pequeno, né, que a gente é do bairro Monsanto, quase ninguém aqui do centro lembra da gente, né? Quase ninguém lembra da gente. Mas enquanto eu estiver na frente da associação e nessa casa, eu vou estar sempre lembrando daquela comunidade, que é a comunidade sofrida, uma comunidade esquecida, entendeu? Esquecida. Umas pessoas me perguntaram, até não vou falar o nome que é falta de ética, falou comigo, um do nosso colega, falou que não ia na nossa formatura, porque lá ia ter só 5 pessoas. Por surpresa dele, lá teve 327 pessoas. 327 pessoas que acreditam no nosso projeto. Entendeu? Então, esse recado que eu estou deixando aqui hoje, eu não quero ficar com raiva dessas pessoas, não. Eu quero dar a mão a essa pessoa que vai até esse projeto. Vamos dar a mão, vamos construir, vamos junto fazer esse projeto. É isso que nós precisamos. Se tivesse uma ajuda de mais um colega, ou 2 ou 3 colegas de vereadores lá, nós não estaria formando 50, mais 100. Entendeu? Porque lanche para esses meninos sai da onde? Veio do Rafael. A alimentação dessas mães que foi lá bordar, pintar, costurar, é do bolso de Rafael. Então, simplesmente a pessoa falar sem saber o que está acontecendo. Entendeu? Isso é, talvez que as pessoas que querem conhecer o nosso projeto, vai, a porta aberta, tudo lá, é tudo na transparência, o nosso projeto. Entendeu? Então, acho que esse projeto veio para ficar. Gostaria também de deixar só uma fala, senhor presidente, sobre as pessoas que realmente, todo canto tem aquela parte que chama-se perseguição. Né? Perseguição. Tem pessoas que estão tentando prejudicar a nossa associação, mas isso para nós vai servir como degrau para a gente subir, para tentar fazer algo para esses jovens. Entendeu? Eu peço a Deus
né? Eu peço a Deus força no meu dia a dia, peço à minha diretoria que ore no dia a dia, para nós podermos formar o ano que vem 100 atletas, ou no próximo etapa agora, entendeu? Essas pessoas que criticam, às vezes quer ser vereador, às vezes é vereador, e às vezes já tem 3 deles que já foi vereador e já foi candidato a vereador. Agora, gente, dentro da associação, nós não trabalhamos com política. Entendeu? Eu fui eleito no bairro Monte, mas sem dizer, sem pedir os pais dos meus alunos para que votem em mim. Que votem porque reconhecem meu trabalho. Entendeu? E eu estou aqui para defender o que for preciso. Entendeu? E outra coisa que eu quero deixar bem claro, deixar um recado aqui. O vereador Rafael não ganha dinheiro para treinar, para estar no campo com os meninos. Não ganha dinheiro para estar na quadra com as meninas, futebol masculino e feminino. Eu vou porque eu gosto. É porque eu gosto. Eu não sou cabide de emprego. Eu não preciso de dinheiro para estar lá treinando, não. Desde a idade de 17 anos, a qual que eu estou falando aqui, que Chico me ensinou isso, no centro educativo. Faça por amor, não por dinheiro. Entendeu? Eu saí do centro educativo, montei a minha primeira escolinha, a qual eu represento o esporte até hoje. Eu não me preocupo com salário. Entendeu? A minha vida inteira, antes de eu ser vereador, eu sobrevivi com salário mínimo, de servente de pedreiro, de qualquer coisa a gente fazia. Por que não agora, já que eu estou recebendo relevantemente bem, por que eu não posso ajudar o próximo? É isso que eu penso, entendeu? E essa pessoa que falou que lá não tinha 5 pessoas, fosse lá para aumentar mais um, entendeu? Fosse lá e aumentasse mais um, que ficava muito melhor, entendeu? Eu acho que pensa isso. Então, desculpa o desabafo, presidente, por hoje é só. Prossigo passando a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, em nome do qual cumprimento os nobres colegas. Boa noite ao secretário aqui da casa, ao Marcelo que presta serviço, os senhores e senhoras aqui presentes, uma boa noite. E um bom dia para os ouvintes, né, da Rádio 104.9 e também o canal do YouTube. Senhor presidente, eu quero solicitar aqui um ofício para o secretário de Infraestrutura, alguns pontos críticos, né, das estradas aqui da região do Distrito de Quilombo precisa ser avaliado, né, ser colocado cascalho de prioridade. Hoje eu estive na comunidade quilombola do Corgo Mestre junto com o Ministério Público Estadual e a Polícia Militar para a gente acompanhar aquela situação agravante de conflitos de terra, e semana que vem agora está previsto com a mesa de diálogo novas reuniões para a gente dar sequência, e hoje com essa chuva maravilhosa, em alguns lugares estava escorregando muito e via as necessidades de alguns pontos críticos ser refeito, né? Então é extremamente importante. Eu quero colocar uma sugestão. Aqui os parabéns para a Bem-Estar, que eu sempre estou participando de algumas reuniões com algumas funcionárias de lá. Eu acho que talvez poderia estar sendo ajudado. Aproveitar um pouco da fala do Alvo, da parte tributária, mas eu acho que a gente poderia, R$10, por exemplo, na conta de água, a gente fazer uma campanha com toda a população do nosso município, né? Dentro da cidade, eu creio que deve ter aí umas 4.000 famílias, dando um exemplo, e não tem esse dado, eu estou só citando. Então, a R$10 vai somar um valor bom, e isso poderá ajudar. Então, um exemplo que a gente possa mobilizar a população. Senhor presidente, é só eu agradeço. Eu prossigo passando a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinha Amaral. Senhor presidente, vou ser breve, que eu já tive a oportunidade de falar sobre o bem-estar. Só reforçar da importância de nós avançarmos com esse diálogo, né, para resolver esse problema. O Rio está aí, é sensível, o doutor Nirley é sensível. Tenho certeza que esse diálogo vai amadurecer e vai chegar a uma solução, não é? O Rio tem se mostrado muito receptivo e atuante, e, enfim,
não vejo que vai ter dificuldade para resolver isso, não. Acho que nós vamos nos unir, vai dar certo. E, mais uma vez, manifestar a satisfação da presença dos diretores aí do Bem-Estar, Oscar e Daniel, do Rio, secretário de Governo, Paulo Magalhães e do Bruno Pedrosa, candidato a deputado estadual, que muito nos honra com a presença de vocês, Pedrão, a Ana, a Karine, nosso companheiro lá de trás da Ana, o Mendanha, o Marcelo, e agradecer por hoje. Muito obrigado. Eu lembro aqui, não sei se todos conhecem a história da família que sobrevivia apenas com o leite da vaquinha. Eu não vou contar ela porque todo mundo conhece. O final de tudo, a vaquinha foi morta, porque ela não morreu, ela foi morta. E o pessoal comeu a carne e depois ficou sem o leite, sem a carne. Como eles moravam numa terra muito boa, eles começaram a produzir e viu que a coisa era boa e daí a pouco eles prosperaram. Talvez está na hora da gente matar a nossa vaquinha. Que aí a gente vai comer o resto da carne e depois a gente vai ter que trabalhar. E trabalhando a gente pode prosperar. Com certeza, nós vivemos em cima de uma terra boa, formado por um povo bom, que eu acho que basta um incentivo. Eu lembro aqui da importância da parceria público-privada, porque o poder público hoje não consegue suportar tudo nas suas costas. Principalmente se não tiver um apoio externo, alguém que busque lá de fora os recursos para nos socorrer aqui. E mesmo esses recursos que vêm por indicação parlamentar, às vezes indicam num ano para poder chegar daí 2, 3 anos. A coisa muito morosa, a coisa muito complicada. Recurso público, ele tem que ser quase que prestado à sua conta antes mesmo de receber. Você presta conta para que você quer, por que você quer. E às vezes quando ele chega, ele já não comporta mais aquilo para que foi destinado. Então, depressa nós precisamos partir para a iniciativa público-privada. Estou lembrando aqui de uma lei de autoria minha, que apresentei um projeto, discuti com os companheiros, e graças a Deus todos os companheiros acataram o meu projeto, votaram favorável, que virou a lei 2.226, de 19 de junho de 2018. Esse projeto trata-se de adoção de praça de logrador público, onde a iniciativa privada pode, em convênio com o poder público executivo, fazer benfeitorias em praças e ruas, logradouros, e ali poder explorar com a sua divulgação dos seus feitos, das suas intenções. Essa lei tem que ser regulamentada via decreto do Executivo dentro do prazo de 90 dias, a partir da sua publicação. Como ela foi publicada em 19 de junho, dia 19 de novembro agora, ela fará 90 dias. Creio que o Executivo vai regulamentar ela via decreto de como que vai executar esse programa, e as pessoas interessadas podem sim procurar a Prefeitura e fazer convênios, fazer parcerias, de forma que explora o espaço público dentro da lei e também pode investir, pode fazer benfeitorias, e com isso vai melhorando a cara da cidade. Se não temos recursos, se não temos previsão orçamentária, é uma oportunidade que a população participe, que quem tem condições, quem tem intenção, pode fazer algo mais para o meio em que vive. Esse programa do Parlamento Jovem, que é uma parceria do Legislativo Municipal com a Assembleia Legislativa, foi encabeçado pelo vereador Álvaro. Eu tinha vontade de fazer isso no meu mandato passado, mas não tive coragem, devido à tamanha demanda do programa. O vereador Álvaro me consultou se podia, eu falei, rapaz, pode ir lá que já está assinado. E graças a Deus foi um sucesso. Temos que agradecer aqui os palestrantes, que a Câmara não precisou pagar ninguém. Se tivesse que pagar os palestrantes, seria muito mais oneroso esse programa. O Álvaro lembrou da Denise e outros palestrantes que fizeram com que
esse programa, esse projeto em Sabinópolis, que é inicial, fosse o sucesso que foi. Isso nos engrandece enquanto parlamentares, enquanto cidade, enquanto município, enquanto povo. Quer dizer que o nosso povo está se aparecendo lá fora. O nosso povo não foi lá para ficar acoitado, não foi lá para ficar com medo, tímido, foi lá para mostrar que chegou para ficar. Então, nós temos potencial de fazer algo mais. Eu acho que se apertar um pouquinho, dá para sair algo mais. Essa rua Euler Campos, que o vereador Auro falou que está recebendo obra de pavimentação, isso é oriundo de uma parceria público-privada. Nós, enquanto Câmara, no ano passado, tínhamos feito uma reserva para iniciar nossa obra de construção, atrasamos a obra para poder destinar recursos para ajudar o município a sanar um problema grave para aqueles moradores, para aquela comunidade que usa aquele trecho, sem contar que o buraco que fica lá, desce o barro cá para baixo. Fomos muito felizes enquanto moradores e participantes da administração de uma parceria realizada recentemente com a empresa que está investindo também no nosso município, onde trouxe recurso em material que, segundo a administração, a princípio será utilizado lá. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto e começar a pensar o que podemos fazer. Porque eu penso o seguinte, nós temos que usar o nosso tempo para escrever a nossa história. Lembrando que quem não vive para servir, não serve para viver. Então eu penso que temos sim. Enquanto o ofício do nobre colega Reginaldo, eu imagino que ele já está digitado ali, né, senhor secretário de governo? Eu imagino que eu posso endossá-lo, quanto o ofício já foi enviado, senhor vereador, pelo secretário de governo que está presente aqui. E é praxe da parte dele, tudo que for pedido ele já vai anotando para poder tentando sanar. Lembrando que o município é grande, às vezes as coisas demoram um pouquinho por isso. Mas, assim, eu acho que é um desafio muito grande, mas todos já têm maturidade suficiente para encarar de pé, tentar esquivar do que não é necessário e segurar o que pode. No mais, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença da Bem-Estar do Menor, na pessoa do Oscar, Daniel, Ana, Karina, sou Lucas, representando o bairro lá do Operário, Boa Vista, Pedrão, o Paulo Magalhães, ex-vereador dessa casa, sabe como que é essas dificuldades, as pelejas, né, Paulo Magalhães? O senhor Bruno Pedrosa, vida longa, sucesso, e que, assim como o senhor nos honra nesse dia, o senhor lembra de nós, enquanto estiver lá com direito de meter a caneta. Então, boa noite a todos, e até a próxima, se Deus quiser.